Boa noite. Segundo o Diário de Notícias, aí em casa deve passar a ter mais cuidado ou ainda mais cuidado com a faturação da Portugal Telecom. Diz o jornal que a PT, exatamente na altura em que, imagina, entraram em campo os operadores de telefone fixo, faz dupla faturação. Ora bem, então o que é a dupla faturação? É simples, o cliente da Portugal Telecom paga a sua fatura a tempo e horas num determinado mês num balcão do CTT e, no mês seguinte, a empresa dos telefones passa-lhe a fatura outra vez. Bom, independentemente de sabermos quem tem a culpa, neste caso, se é PT, se o CTT, a verdade é que o cliente paga ou porque está distraído, ou porque não guardou os comprovativos do pagamento anterior, ou então porque está de boa fé em relação à empresa que detém o monopólio das redes locais e regionais em Portugal. Uma das empresas que maior crescimento registrou, aliás, nos últimos anos. Bom, a dupla faturação efetuada através do CTT atinge, dizem do Diário de Notícias, cerca de 1 milhão de casos. Bom, quanto à receita, essa traduz-se em dezenas de milhões de contos. Portanto, tenha cuidado com as suas faturas da Portugal Telecom. Tudo isto se passa enquanto, diz o Público, os preços de navegação na internet aumentaram 2% em média. De dia, diz o jornal, desceram. Mas como é à noite que os portugueses mais navegam na net em casa, então o tarifário aí subiu. Diz o Público, naturalmente, que esta medida prejudica os internautas domésticos e pode também pôr em causa a massificação da internet. Já sabe que as telecomunicações não são gratuitas, mas assim também não. Bom, veja os jornais desta manhã para saber mais sobre estes e outros assuntos, sobre, por exemplo, João Cravinho e a polémica que seguiu às suas declarações sobre os lobbies, sobre o fogo de artifício que hoje, mais à noite, será lançado bem no centro do Porto, ou mesmo sobre este curioso título do açoriano oriental de Ponta Delgada, ameaçada com pistola por 2 fatias de queijo. Pela leitura apenas da primeira página, e só da primeira página, não se sabe se não foram mesmo as 2 fatias de queijo a empunhar a arma e a assaltar a pacata cidadã de São Miguel, Açores. Bom, resta-me apresentar o convidado desta emissão do Primeira Página, José Leite Pereira, subdiretor do Jornal de Notícias. Boa noite, José Leite Pereira. Obrigado por ter vindo a esta edição quase de fim de semana do Primeira Página. Já vamos aqui passar uma vista de olhos por todos os jornais, e nomeadamente sobre o JN. Eu avanço já para essas primeiras páginas, avanço já, por exemplo, para o Diário de Notícias. Já sabe qual é a manchete. Dupla faturação na PT atinge 1 bilhão. Assinantes pagam telefone a tempo e horas no CTT, mas a conta aparece por liquidar no mês seguinte. A Portugal Telecom, diz o Diário de Notícias, está a fazer dupla faturação ao apresentar a fatura do mês seguinte a quem já pagou a conta do telefone a tempo e horas pelos correios. A PT, entretanto, admite terem existido problemas na comunicação de dados, mas o CTT, por seu lado, recusam qualquer tipo de responsabilidade. Já sabe, tenham cuidado então com esta dupla faturação. Ainda na primeira página do Diário de Notícias, naturalmente, destaque para o encontro de futebol, para o jogo de futebol, o grande derby do fim de semana, Benfica Sporting. Diz aqui que o Benfica não conta com Ancas, mas já tem o egípcio Sabri. Já vamos ver também a seguir os jornais desportivos, já vamos ver qual é o destaque concedido a este derby. Naturalmente, são todas as primeiras páginas. Quanto à festa do Porto, o Diário de Notícias, na sua primeira página, ao fogo de artifício, diz: grande jantar antecipa fogo de artifício, que terá também, como sabe, a exibição do jogo Estrela da Amadora Futebol Clube Porto na Baixa do Porto em 2 ecrãs gigantes. Nesta edição do DN, destaque para um dossiê que o DN apresenta sobre a figura de Albert Einstein, o percurso seguido por Albert Einstein. De pateta a grande gênio, devo dizer que é um dossiê bastante interessante e bastante complexo. Neste sábado, o DN também, já sabe, publica o suplemento de fim de semana, o suplemento DNA, além das crónicas de última página de Vasco Polido Valente e de Emílio Rangel. Público, edição do Público deste sábado. Por falar em suplementos, já sabe que o Público publica também aos sábados o suplemento Leituras. O destaque do suplemento Leituras vai para Marguerite Urrace, uma biografia publicada há algum tempo em Portugal, e também o primeiro e o último livro de Marguerite Urrace. Destaque no suplemento Leituras deste fim de semana, deste sábado, no Público. A manchete do Público. Essa eu não lhe dei conta há pouco, quando referi o Público, referi-lhe que o Público chama à primeira página este assunto, o assunto do aumento das tarifas da internet, mas a manchete tem a ver com a fuga dos campos, com o êxodo dos campos. A agricultura nacional conheceu evolução radical na década de 90. 440 mil portugueses
abandonaram os campos. Na década de 90, a agricultura portuguesa conheceu uma das suas maiores transformações de sempre. E se no final do período provou ter sobrevivido aos impactos da integração europeia, os anos de ajustamento deixaram para trás um rasto desolador. Mais de 440 mil pessoas, diz o público, tiveram de abandonar o trabalho nos campos, 169 mil explorações fecharam as portas e 180 mil hectares de solos deixaram de produzir. Mesmo assim, acrescenta ao público, o valor da produção agrícola cresceu 5,6% ao longo dos anos 80. Em relação à polémica provocada pelas declarações de João Cravinho no Parlamento, já sabe, Coelho, o ministro Jorge Coelho, volta a elogiar Cravinho. Declarações sobre lobbies abrem crise no PS, mas, por princípio, há uma solidariedade entre os líderes do Partido Socialista em relação a esta matéria. Sobre os impostos, o PCP quer mudar IRS dos gestores. É também uma matéria para o público, para a primeira página. O PCP apresentou uma proposta de reforma do IRS e do IRC que impede os administradores de declararem que nada ganham pela gestão das empresas. O Ministério das Finanças vai analisar agora esta proposta dos dirigentes comunistas. E a grande imagem do público, já viu, é precisamente o ex-ministro João Cravinho. Público local, Lisboa. Palácio em derrocada. A Proteção Civil evacua moradores, atravessa da Água da Flor no bairro Alto. Mais prédios em ruína, em derrocada em Lisboa. Aqui está, e acompanhada da sua imagem. Sócrates anuncia nova reserva natural para Santo André. Já se sabe, pelo menos ontem aqui no primeira página, falámos-lhe da visita que o ministro José Sócrates está a fazer ao litoral alentejano, onde se estão a proceder também a demolições de construções ilegais, construções que violam claramente a lei sobre a proteção ao litoral alentejano. Hoje é anunciada então a nova reserva natural em Santo André. Empresa química inaugura ETAR, aqui está, tudo isto, estação de tratamento em Mem Martins. Empresa madeirense vítima de furtos, também um destaque na primeira página do Público Local Lisboa. Quanto ao Público Local Porto, obviamente que o destaque esse vai para o fogo de artifício, mas vai também lá dentro, vai aqui nesta primeira página, do Público Local, para as obras na cidade das Antas, na cidade esportiva das Antas, que começam ainda este ano. O projeto urbanístico de Manuel Salgado foi já apresentado na Câmara do Porto. Aqui está a fotografia do Presidente do Futebol Clube Porto e de Manuel Salgado. E um caso preocupante. Meningite mata uma criança em Gaia. É um caso a que voltaremos, por exemplo, a propósito do Correio da Manhã, que desenvolve este assunto mais profundamente. Eu recordo que o Correio da Manhã noticiava ontem a morte de uma criança por meningite em Caxias. Um caso a seguir com bastante atenção. Vamos para o Jornal de Notícias. Manchete, nem tudo que luzia era ouro. O que é que isto quer dizer? É que foi concluído já pelo Ministério Público o inquérito ao caso de tráfico denunciado há tempos pelo Jornal de Notícias. Acusadas 14 pessoas e 13 firmas de burlas ao fisco de cerca de 3 milhões de contos. É o destaque da edição do JN Porto, que tem esta magnífica fotografia de um jogo de ping-pong entre o Bispo Dom Armindo, Bispo do Porto, e Nuno Cardoso, Presidente da Câmara do Porto. Não faço comentários em relação à pose de cada um dos intervenientes, mas posso dizer que o resultado não foi muito favorável para o Presidente da Câmara do Porto. Perdeu com o Bispo. Câmara 0, Igreja do Porto 1. Bispo abençoa jovens e idosos, foi a inauguração de um lar no Porto. Vitória de Guimarães entrou no ano 2000 com o pé direito e chamada de atenção, naturalmente, para o derby na Luz e para o Estrela da Amadora Futebol Clube do Porto. Hoje no Porto é noite e está foguetes por 2000. O futebol, já lhe disse, a abrir e música a fechar. São os destaques da edição de JN Porto. JN Lisboa, tráfego marítimo vigiado por Algés. A torre de controle deste tráfego estará pronta no próximo mês de novembro. Aqui está a imagem. O Primeiro-Ministro visitou ontem toda esta área. A imagem do encontro de ping-pong, do jogo de ping-pong entre o Bispo do Porto e o Presidente da Câmara do Porto é reduzida, naturalmente, para a edição Lisboa do Jornal de Notícias. Correio da Manhã.
Crime violento disparou. Em 1999, o ministro revela que roubos por esticão e assaltos na via pública aumentaram 30%. Uma revelação que não nos deixa, obviamente, mais seguros, nem mais tranquilos. O Governo trava inquérito por causa dos lobbies e também destaque nesta primeira página para esta reportagem do Correio da Manhã. Casar a crédito é possível na fila onde se realiza justamente mais uma feira dedicada ao casamento, imagine. Meningite, entretanto, mata mais uma criança. É a continuação de uma notícia publicada ontem pelo Correio da Manhã sobre a morte de uma criança em Caxias. 2 casos de doença alarmam Gaia, 2 casos, um deles mortal. Volto ainda às páginas do Correio da Manhã. Aqui está, bancos oferecem casamentos a crédito. Não sei se é boa ideia, tenha atenção. Crimes violentos aumentam 30%, alerta do ministro Fernando Gomes, e também o caso da meningite, que continua. Depois dos 2 casos em Gaia, a vítima de Caxias foi enterrar. Caso para termos em atenção nos próximos dias. Vamos para o 24 horas, na véspera do Benfica Sporting, titula o 24 horas justamente aqui, Heinkes de fora e Schmeichel em dúvida. O técnico alemão fica em casa, com gripe, a orientar o Benfica está o adjunto Delgado. Martins Delgado em Alvalade, ainda ninguém sabe quem guardará a baliza. Peter Schmeichel está ainda em dúvida. Já lhe disse, saldos arrancam com casa cheia. Os descontos deste ano não são dos mais altos, mas mesmo assim, com a abertura da época oficial de saldos, as zonas comerciais, diz o 24 horas, voltaram a encher-se de pessoas. Não é propriamente uma repetição do Natal, mas pode aproximar-se. Revolução à Beira-Tejo, cá está. Assunto também desenvolvido pelo Jornal Notícias, edição Lisboa, já mostramos há pouco. Saiba como vai ser Lisboa no ano 2006, promete 24 horas dizer nas páginas do interior e justamente logo na página 8, 24 horas diz que vão ser gastos 43 milhões de contos para esta zona do Porto e que vai ser Lisboa espetacular. Lisboa fará definitivamente as pazes com o Tejo, diz o 24 horas. Nas docas haverá ancoradores de contentores e de navios de cruzeiro mais eficazes, um porto de recreio e novas áreas de lazer. Há aqui mesmo um mapa de como vai ser essa região. 1º de janeiro, idosos do Porto vivem com tostões, um estudo que revela que 51% dos idosos, 51%, recebem entre 32 e 61 contos por mês. Destaque também nesta primeira página do 1º de janeiro para esta imagem. Aqui está o Presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, e o Presidente do Futebol Clube do Porto, na apresentação da Cidade do Dragão, da nova cidade das Antas. A Câmara do Porto afirma que se pretende dinamizar uma zona que, a par da Boa Vista e da Baixa, por exemplo, no Porto, constituirá um polo lúdico, desportivo, recreativo e também, obviamente, comercial. Destaque também para a meningite em Gaia, o caso que passa pelo público local Porto e também pelo Correio da Manhã. A meningite em Gaia está sob controle e a baixa para esquecer o fiasco do fim de ano. Ir à baixa para esquecer o fiasco do fim de ano, no 1º de janeiro, adianta que vão ser disparados, queimados, enfim, 800 foguetes por minuto. É um bom ritmo para compensar o fiasco do fim do ano. Bom, crianças na teia da mendicidade, a organização atua no Grande Porto e no Distrito de Aveiro, uma reportagem do Comércio do Porto, aqui na sua primeira página. Penafiel e Lousada, as autarquias dizem que os aterros ameaçam lençóis de água da região, e ainda o terremoto Crevinho, na primeira página do Comércio do Porto. Obviamente que a esta hora está também à espera de saber aquilo que lhe dizem os jornais desportivos. É muito simples. O Faraó joga, é o destaque do Record. Faraó é Sabre. O certificado internacional de Sabre chegou a tempo do derby. Opções de Inácio, Sporting sem Edmilson, nem Pedro Barbosa. O último teste, Schmeichel conhece verdito nesta tarde. Nesta tarde de sábado, em atraso, os documentos de César Prates não entram na Federação Portuguesa de Futebol, portanto, uma baixa, enfim, propriamente anunciada já para o Sporting. Quanto a Jupp Heynckes, o Record diz que a ausência de Jupp Heynckes já está confirmada, a ausência confirmada do técnico do Benfica, não se pode dizer que não seja uma outra ausência esperada, e também aqui o Futebol Clube do Porto apresenta projeto das Antas.
enquanto que Hilário volta à Reboleira agora para defrontar o Estrela da Amadora, porque, como se sabe, Vítor Bahia ainda não está preparado para ir para as balizas do Futebol Clube do Porto. Quanto à edição O Jogo de Lisboa, o destaque vai naturalmente para o Braço de Ferro aqui entre Delfim, que diz que o Sporting está moralizado, mais moralizado, e Nuno Gomes, que diz que, em matéria de moral, a moral essa não ganha jogos. Declarações na primeira página do Jogo, edição de Lisboa. A ausência de Heineken, se não retira a emoção ao jogo. Mani, que não recuperou, Sabri estreia-se. Uribe pode ser chamado. Quanto ao Sporting, Schmeichel ainda está em dúvida. 7 aparatos sem certificado e Fumo e Mpenza foram convocados. Nesta edição de O Jogo, sem esconder o seu benfiquismo, diz a edição do Jogo, António Guterres, Primeiro-Ministro, escreve sobre o derby. Uma opção clara do Primeiro-Ministro, pouco imparcial. Líder joga no Estrela da Amadora, só ocupou no Estrela da Amadora, mas, de qualquer modo, a grande notícia do jogo sobre o Futebol Clube do Porto vem justamente na sua edição Porto. Aqui está ela, a edição Porto diz-nos que dá todo o destaque para a cidade do Dragão, para a cidade das Antas. Vai custar 65 milhões de contos e foi projetada, diz o jogo, pelo arquiteto do Centro Cultural de Belém. São os destaques da imprensa desportiva desta manhã, pelo menos dos dois jornais, que o Jogo e o Record, que já temos aqui em cima da mesa. Jalete Pereira, depois desta avalanche de títulos, há alguns títulos que destaque, que chamem a particular atenção. Gostei especialmente daquela história das 2 fatias de queijo. Acho que há uma grande diversidade de temas, o que prova que realmente cada jornal tem o seu público muito específico e que há muito para onde escolher, ou por o hábito de leitura levar as pessoas a comprarem o seu jornal, ou por irem à banca ver aquilo que realmente lhes desperta mais atenção. Que destaques é que faz no seu próprio jornal, no Jornal Notícias, na edição Lisboa ou na edição Porto? Bom, como sabe, nós temos uma política de diversificação das primeiras páginas. Obviamente, procuramos privilegiar temas locais, a não ser quando há temas nacionais que nós reputamos de grande importância. É o caso de hoje que fazemos uma chamada para um caso de burla, aliás, uma história que o jornal lançou e acompanhou durante algum tempo, na edição norte, e depois o destaque em Lisboa para a revolução, porque vai passar toda a zona ribeirinha, desde Algés até para lá do Cais da Matinha. Acredita que os lisboetas vão reconciliar-se com o Tejo e vão reconciliar-se com Eu acredito que é o único caminho que Lisboa tem que seguir. Já temos o bom exemplo da Expo, que realmente quem vai hoje ao fim de semana, por exemplo, passear para a zona da Expo, encontra uma coisa completamente diferente a que nós estávamos habituados, e de contacto com o Rio. Penso que, a partir do momento em que temos a Expo, é mais ou menos fácil adivinhar o que é que poderá ser tudo o resto. Mais difícil será fazer e executar, sobretudo nos prazos que estão previstos e quando estão anunciadas tantas e tantas obras pelo país fora. Aí é que poderemos ter algumas dúvidas sobre a nossa capacidade de levarmos tudo por diante, não é? O Jornal Notícias começou há quanto tempo? Há um ano? Há 2 anos. 2 anos justamente a publicação de uma edição exclusivamente para Lisboa, outra para o Porto. Como está esse processo? Os resultados são altamente satisfatórios. Sobretudo porque, para além de sermos o maior jornal diário do país, não é? Desportivos incluídos, neste momento vendemos já mais do que os desportivos, o jornal tem vindo sempre a subir as suas vendas, vende neste momento qualquer coisa como 115 mil exemplares por dia de média, o que é um número para o nosso país. Qual é a porcentagem de Lisboa nesse? Lisboa vende, nesses 115 mil, Lisboa vende entre 15 a 20 mil por dia, o que é um número que obviamente é bom se pensarmos que começamos esta luta há cerca de 2 anos, é mau se pensarmos o muito que o jornal ainda pode crescer e onde pode chegar aqui nesta Zona Sul. Não é? De qualquer modo, estamos com um índice geral de audiência de 10,3, o que também é bastante agradável. Esta opção é obviamente uma brincadeira, a opção pelas cores, Jornal Notícias Porto azul, Jornal Notícias Lisboa encarnado, sobretudo agora na altura do derby do Futebol Clube Porto. Não tem nada a ver com isso. Do derby de Lisboa e do jogo do Futebol Clube Porto. Há algumas opções que, por exemplo, parecem claras. O destaque natural para o Futebol Clube Porto na edição Porto, o destaque natural para o Benfica na edição Lisboa. Isso não levanta às vezes problemas de fecho, problemas na hora do fecho, na hora de acabar as edições? Não.
Não tem levantado esse tipo de problemas. Quanto ao problema da cor, quando isto começou há 2 anos, a ideia foi que criar uma distanciação, uma diferenciação clara de um jornal para o outro. Não é? A edição de Lisboa chega até que ponto, geograficamente? A edição de Lisboa vai de Pombal até o Algarve. Não é? E, portanto, a Zona Norte é coberta pela edição que nós chamamos nacional. Já agora uma curiosidade, eu lembro que então há 2 anos, justamente, nessa altura existia um programa aqui na RTP, o Falatório, sobre a imprensa, que eu fazia às sextas-feiras, onde convidei nessa altura para ir e perguntei-lhe então qual é a diferença entre a edição Porto e a edição Benfica. Nesta altura, em vésperas do derby, justifica-se. Muito bem, Angélica Pereira, muito obrigado. Já voltamos à conversa. Entretanto, acabam de chegar também os títulos do Semanário Expresso para esta manhã de sábado. Timor, comida nas mãos das milícias, é aqui um dos títulos, o título grande da edição do Expresso. Grande parte da ajuda alimentar internacional destinada aos cerca dos 120 mil refugiados timorenses que ainda se encontram nos campos de Timor Ocidental está a ser desviada para as milícias, constatou o Expresso em diversos acampamentos de deslocados. Esta é, de facto, uma notícia para acompanhar. Já recordo que são os títulos da edição do Expresso desta manhã, títulos da edição online. A ruptura na Justiça, 132 mil processos parados por falta de notificação, 6 mil processos à espera de relatórios de autópsias, 15 mil processos pendentes de exames laboratoriais. Processo do Aquapark viu aceleração indeferida. Aqui está também um caso para continuarmos a prestar-lhe atenção. Mortes na estrada diminuem 60%. Durão Barroso forma uma equipa de notáveis. Fazem parte desta equipa Mira Amaral, Pacheco Pereira, Proença de Carvalho e Vítor Martins. São algumas das personalidades que constituem um grupo criado para aconselhar Durão Barroso nesta fase da vida do PSP. Uma notícia que interessa a quem também se interessa por esportes automóveis. A Fórmula 1, diz o Expresso, só volta ao Estoril sem Fernanda Pires da Silva no autódromo. Portanto, só poderá voltar já este ano, se o Grupo Grão Pará deixar de ter participação nas sociedades que, em conjunto, detêm cerca de 49% do autódromo do Estoril. A afirmação foi feita pelo próprio Bernie Ecclestone, o patrão da Fórmula 1. Outros títulos do Expresso: Japão usa os sem-abrigo para reparar centrais nucleares. Obviamente, escândalo também no Japão. PS e Governo não foram capazes de repor a verdade, afirma o ministro João Cravinho, esta edição do Expresso. A EDP abre guerra a Belmiro. A EDP e a Sonai, os dois principais acionistas da Ótimos, entraram em rota de colisão. A intenção de Belmiro de Azevedo de cotar em bolsa a sua holding para o setor das telecomunicações é vista com desagrado pela EDP, que já transmitiu formalmente à Sonai a sua discordância e irritação. Muito bem, são os títulos também deste sábado do Expresso. Vamos para os Açores. Dura realidade dos Açores periféricos. O Comissário Europeu Michel Barnier está de visita ao arquipélago, na companhia da Ministra do Planeamento, Elisa Ferreira, e o Oceano Oriental acompanha justamente esta visita na altura em que arrancou justamente ontem à noite uma iniciativa do PSD Açores ao encontro dos açorianos. Aqui vemos uma imagem do presidente do PSD Açores, Manuel Arruda, justamente. Vamos ao outro matutino, o Correio dos Açores, depois do Oceano Oriental, o Correio dos Açores. O pagamento de dívidas às câmaras, aprovado na Assembleia Legislativa Regional por proposta do PSD, foi declarado inconstitucional. O PSD partiu ontem ao encontro dos açorianos, cá está a iniciativa do PSD para os Açores. Quanto aos outros matutinos dos Açores, o Correio da Horta dá destaque a esta imagem. Um bombeiro do Faial está em Timor. É a grande imagem do Correio da Horta, matutino da Horta, Faial. A União vespertino de Angardorismo, com Corrida Laranja a 3, Raul Rego, Sandra Bessa e Luís Nogueira da Costa são os 3 candidatos à liderança da Comissão Conselhia de Angardorismo do PSD, cujas eleições, eu recordo, estão marcadas para dia 28 deste mês. Diário As Beiras, biblioteca limpinha, desinfestação de 500 contos obrigou a Universidade de Coimbra a gastar 10 mil. Recordo-lhe, esta notícia do Diário As Beiras tem a ver com uma desinfestação mal feita, com produtos nada indicados ou mesmo contraindicados, uma desinfestação na Universidade de Coimbra que obrigou depois a uma nova limpeza. Biblioteca limpinha, aqui está
10 mil contos foram gastos pela Universidade de Coimbra numa limpeza à sua biblioteca. Diário de Coimbra, Tribunal da Figueira da Foz isentou os agricultores de culpas na morte de milhares de peixes. Agricultores querem imagem reabilitada. Cá está, empresa de desinfestação paga a limpeza da biblioteca, ronda, portanto, os 10 mil contos, os custos acrescidos desta desinfestação. Também em Coimbra, os saldos convidam a comprar, diz o jornal, um dos jornais da cidade. Diário de Aveiro, Tribunal de Ilha julga tráfico de droga, a loucura dos saldos, também em Aveiro. 180 mil contos de tabaco apreendidos pela Polícia Judiciária de Leiria. Os suspeitos são, sobretudo, residentes na zona de Mangualde. Quanto, por falar em Mangualde, vamos para Viseu, muito mais perto. Propinas da Católica mantêm-se diferentes. O Governo diz que não vai fazer, entretanto, protocolo com o Piaget, o Instituto Piaget. Quanto ao jornal O Dia, que também acaba de nos chegar aqui à mesa, a maioria dos portugueses, é a manchete desta edição do Dia, a maioria dos portugueses ignora o que perdemos em África. O Dia destaca também esta tomada de assalto do PRD pela Aliança Nacional. Os nacionalistas e o PRD, como sabe, foi manchete na imprensa de ontem, nomeadamente no Euronotícias. Foi a manchete do Euronotícias, uma reportagem que, aliás, mereceu o comentário aqui também do próprio repórter Luís Rebelo. Muito bom. José Leite Pereira, destas notícias agora da imprensa regional, inclusive a do Semanário Expresso. Bom, o Expresso tinha títulos muito fortes, quer a questão da ajuda humanitária que está nas mãos das milícias, quer depois essa série de anotações que leu sobre a justiça, que são seguramente notícias de grande interesse. Quais vão ser os meios destacados amanhã, neste fim de semana, pelo Jornal Notícias, para cobrir os acontecimentos esportivos? Bom, amanhã temos hoje temos o Estrela da Amadora Porto. Eu recordo que o Porto é o líder do campeonato e, portanto, tem um jogo complicado aqui na Amadora, onde não ganha, salvo erro, há 5 anos. Vamos destacar, para além da fotografia, 2 pessoas para o jogo. Quanto ao jogo? Quanto ao grande jogo de domingo, pronto, aí teremos uma equipa mais vasta. Vamos tentar acompanhar, inclusivamente, os jogadores de uma e de outra equipa antes do jogo, e depois a cobertura do jogo propriamente dita falaremos também com 2 jornalistas. Sim, senhor. Muito obrigado, José Leite Pereira, por ter vindo a esta edição do Primeiro Plano. Aí em casa, acaba de chegar agora a edição do Correio do Minho para os leitores de Braga. O Teres e Carrilho no Bimilénio de Braga, é a manchete do Correio do Minho, o diário da cidade, um dos diários da cidade de Braga. Mercado de Viana quer melhoramentos. Barcelos, dia cheio de belo hóquei patinado, e uma reportagem sobre a vida dos pescadores de Viana, grandezas e misérias de um bairro, enquanto Guimarães celebra o milénio com música e cinema. Uma edição do Correio do Minho que acaba de chegar aqui à primeira página. Agora conto uma história, a história que podia ter passado a 11 de dezembro, quando José Daniel Dias da Silva, de 27 anos, natural e residente numa freguesia de Arcos de Valdevez, abandonou o seu carro junto à barragem do Lindoso, ali no Gerês. Deixou um recado escrito por si, nele dizia que se ia suicidar e pedia então que informassem a família da sua decisão e também do seu destino. Bom, nada mais. Pelo menos é isso que consta na notícia do Comércio do Porto desta manhã. Toda a gente pensou então, naturalmente, que José Daniel se tinha simplesmente atirado às águas da barragem, que deviam vir bem frias na época, penso eu, e pensará também o leitor que conhece o Gerês. Uma equipa de mergulhadores de Barcelos deitou-se ao trabalho a procurar o cadáver de José Daniel, mas sem resultado. Então, aí, o Ministério Público, preocupado, contratou mais uma equipa de mergulhadores portugueses, espanhóis, italianos e até finlandeses para revirarem a Albufeira e os seus 80 metros de profundidade. Nada feito, José Daniel, ou o que restasse dele, não aparecia. Ontem, ou melhor, aliás, apareceu há poucos dias, foi a muitos milhares de metros, a muitos quilómetros dali em Almada, em casa de uma irmã. E depois, em casa da própria mãe, que chamou também a GNR para deter o filho que queria desaparecer outra vez. E a verdade é que desapareceu, entretanto, enquanto as autoridades, nisto tudo, já gastaram cerca de 25 mil contos à sua procura. Bom, quem desaparece só durante este fim de semana é a primeira página, já sabe, que regressa na segunda-feira, ao fim da noite, com mais jornais para ler, sensivelmente a esta hora, já sabe. Boa noite, bom fim de semana.